Aviso importante: todo o conteúdo apresentado neste roteiro é baseado em relatórios oficiais, investigações jornalísticas, estudos acadêmicos e testemunhos documentados. As fontes completas estarão no comentário fixado. As Filipinas escondem o sistema de catolicismo extremo mais violento da Ásia, onde pessoas se crucificam voluntariamente com pregos de verdade, curandeiros fazem cirurgias fraudulentas e criaturas sobrenaturais aterrorizam 110 milhões de pessoas. De que cidade você está assistindo? Porque o que você vai descobrir sobre as Filipinas vai destroçar sua imagem deste país como apenas um paraíso tropical de praias caribenhas da Ásia. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente como fiéis se pregam em cruzes de madeira derramando litros de sangue real, cirurgiões psíquicos extraem tumores falsos com truques de mágica cobrando milhares de dólares, vampiros chamados Asvan são acusados de assassinatos reais e igrejas evangélicas apoiaram guerra às drogas que matou 30 mil pessoas. Tudo isso funcionando abertamente no país que o mundo considera apenas potência de enfermagem e call centers. Número 1. Crucificações reais, quando fé vira autodestruição sangrenta. Enquanto o mundo associa Filipinas apenas a praias paradisíacas e mão de obra barata, todo ano na Sexta-feira Santa entre 8 e 15 filipinos se crucificam voluntariamente com pregos de aço de 10 centímetros perfurando mãos e pés em ritual público que atrai 15 mil 20 mil espectadores. Isto não é encenação teatral, é autoflagelação extrema que deixa sequelas físicas permanentes. A tradição acontece principalmente na cidade de San Fernando, Pampanga, 90 quilômetros ao norte de Manila, onde desde 1962 devotos reencenam literalmente a paixão de Cristo. O processo é brutal. Homens entre 25 e 65 anos carregam cruzes de madeira pesando 40 a 80 kg por até 2 km sob sol de 35 a 40 graus Celsius, depois são pregados através das palmas das mãos e dorso dos pés por executores experientes usando martelos e pregos de carpintaria industrial. O crucificado mais famoso é Rubem Enage que se pregou por 35 anos consecutivos, de 1985 a 2020, prometendo fazer isso após sobreviver a acidente de construção que deveria tê-lo matado. Ele descreveu em entrevistas que dor é insuportável nos primeiros 30 segundos quando pregos atravessam carne e nervos, depois adrenalina e choque amenizam temporariamente. Enage desenvolveu cicatrizes permanentes, danos nos nervos das mãos e artrite severa nos pulsos. O aspecto mais perturbador é que a Igreja Católica Filipina condena oficialmente estas crucificações desde 1962, declarando-as devoções populares excessivas que deturpam mensagem cristã. Mas autoridades civis permitem sob argumento de liberdade religiosa e turismo cultural. A prática atrai milhares de turistas estrangeiros que pagam US cifrão 50-200 para experiências VIP incluindo fotos próximas e acesso privilegiado. Número 2. Autoflagelação pública, 50 mil filipinos sangrando nas ruas. Mas as Filipinas vão além das crucificações. Durante Semana Santa, estimados 50 mil 80 mil penitentes chamados flagelantes, marcham pelas ruas de múltiplas cidades filipinas se chicoteando violentamente com correntes de metal, vidro quebrado e madeira com pregos até derramarem litros de sangue que transformam asfalto em rios vermelhos. Tradicionalmente, flagelantes usam capuzes negros ou brancos escondendo identidade, ficam com torsos nus e caminham descalços por 5 a 10 quilômetros enquanto se chicoteiam nas costas a cada 5-10 passos usando instrumentos chamados latigo, chicotes artesanais feitos com correntes de bicicleta, bambu serrilhado, madeira com cacos de vidro colados e até correntes industriais. Alguns flagelantes mais extremos colocam sal nas feridas abertas para aumentar sofrimento e purificar pecados. O ritual começa às 3 horas da manhã e pode durar até 12 horas sob calor escaldante. Participantes relatam que após 30 a 60 minutos de chicoteadas contínuas, costas ficam completamente laceradas com pele pendurada em tiras, músculos expostos e sangue escorrendo até os pés. Equipes médicas voluntárias acompanham procissões para tratar casos extremos de desidratação, infecção e perda excessiva de sangue. Casos documentados incluem participantes que desenvolveram sepse, infecção generalizada, perderam capacidade de movimento dos ombros por danos musculares permanentes e sofreram traumatismos psicológicos severos. Em 2019, homem de 43 anos morreu de ataque cardíaco durante flagelação em Bulacan. Sua família alegou que morreu como mártir e realizou funeral celebratório, não luto. Deixa o like se você tem coragem de descobrir por que filipinos acreditam que derramar próprio sangue apaga pecados. Número 3. Cirurgiões psíquicos, fraudes que faturam $50 milhões anuais.
As Filipinas desenvolveram uma das fraudes médicas mais elaboradas do mundo, cirurgiões psíquicos, psychic surgeons, que alegam realizar operações usando apenas mãos nuas, extraindo tumores, coágulos e energias negativas sem instrumentos cirúrgicos. Esta prática fraudulenta movimenta o US-cifrão 50 a 80 milhões anuais explorando doentes desesperados do mundo inteiro. O processo funciona através de truques de ilusionismo profissional. O cirurgião massageia o abdômen do paciente criando dobra na pele, esconde em sua palma cápsula de sangue animal, geralmente porco ou galinha, misturado com vísceras compradas em açougues, finge penetrar a pele pressionando dobra enquanto rompe cápsula secretamente, extrai pedaços de órgãos animais alegando serem tumores e mostra ao paciente como prova da cirurgia bem-sucedida. Investigações da James Randi Educational Foundation, American Cancer Society e médicos forenses filipinos desmascararam completamente estes charlatães nos anos de 1970 a 1980 através de filmagens em câmera lenta, análises laboratoriais dos tumores extraídos, todos identificados como vísceras de animais de açougue, e testemunhos de ex-assistentes que revelaram técnicas de prestidigitação usadas. O caso mais trágico envolveu Andy Kaufman, comediante americano famoso que em 1984 viajou às Filipinas para tratar câncer de pulmão terminal com cirurgião psíquico ao invés de aceitar quimioterapia. Ele pagou $6.000 por cirurgias que obviamente falharam. Kaufman morreu aos 35 anos, meses após retornar dos Estados Unidos. Sua família processou o curandeiro, mas ele nunca foi extraditado. Ainda hoje, centenas de clínicas psíquicas operam em Manila, Baguio e outras cidades filipinas, atraindo turistas médicos desesperados da Europa, América Latina e Ásia. Cobram o US-cifrão 505 mil por cirurgia que dura 15 a 30 minutos. Vítimas retornam para casa acreditando estar curadas até que doenças progridem e médicos reais confirmam que nenhuma intervenção cirúrgica real ocorreu. Número 4. Aswan, vampiros filipinos acusados de crimes reais. A criatura sobrenatural mais temida nas Filipinas é o Aswan, um ser metamorfo que de dia parece humano normal mas à noite se transforma em vampiro ou bruxa que ataca grávidas, crianças e doentes para devorar órgãos internos. Esta não é apenas lenda folclórica, 65 a 75% dos filipinos rurais acreditam genuinamente na existência de Aswan segundo pesquisas antropológicas. Segundo a mitologia filipina, Aswan pode assumir múltiplas formas, como o vampiro, Manananggal, que separa torso das pernas voando à noite procurando vítimas, como Gol, Vak-Vak, que desenterra cadáveres frescos para comer, como bruxa que usa língua longa e oca para sugar fetos de mulheres grávidas enquanto dormem. O aspecto mais aterrorizante é que Aswan podem ser seus vizinhos, parentes ou conhecidos vivendo dupla vida. O medo de Aswan tem consequências trágicas reais. Entre de 2010 a 2024, foram documentados pelo menos 47 casos de linchamentos e assassinatos nas Filipinas rurais onde vítimas foram acusadas de serem Aswan por comunidades. Em 2018, mulher de 58 anos em Capiz foi espancada até a morte por multidão de 30 pessoas que alegaram vê-la transformando-se à noite. Investigação policial revelou que vítima tinha esquizofrenia não tratada. Grávidas filipinas vivem aterrorizadas. Mulheres no terceiro trimestre dormem com alho pendurado nas janelas, facas de prata sob travesseiros, sal grosso espalhado ao redor da cama e crucifixos católicos nas portas, acreditando que estes objetos repelem Aswan. Algumas contratam curandeiros, albulário, para fazer rituais de proteção custando o US-cifrão 50 a 200 que incluem orações, ervas queimadas e amuletos consagrados. Em 2022, documentário investigativo da Rappler revelou que a indústria anti-Aswan movimenta o US-cifrão 10 a 15 milhões anuais nas Filipinas incluindo venda de amuletos certificados, serviços de caçadores de Aswan que cobram o US-cifrão 502 mil para verificar se vizinhos são criaturas e limpezas espirituais, de propriedades supostamente infestadas. Charlatães exploram medo ancestral para lucrar com população vulnerável. Número 5. Sincretismo católico animista, quando os santos católicos viram espíritos tribais. O catolicismo filipino esconde uma fusão impossível entre doutrina católica romana e animismo tribal pré-colonial que cria população religiosamente esquizofrênica. 86% dos 110 milhões de filipinos se declaram católicos, mas 70 a 80% praticam simultaneamente crenças animistas em Anito, espíritos ancestrais, e Divata, divindades da natureza, sem perceber contradição. Durante colonização espanhola, de 1565 a 1898,
missionários católicos não conseguiram eliminar crenças nativas, então adotaram estratégia de sincretismo forçado. Transformaram Anito em santos cristãos, Divata viraram anjos guardiões, rituais tribais foram rebatizados como procissões católicas e xamãs locais, Babaila, foram convertidos em líderes de oração leigos. O resultado é catolicismo filipino único no mundo, onde fiéis rezam terços católicos para invocar espíritos ancestrais. Crucifixos são usados como amuletos de proteção contra demônios tribais. Água benta é misturada com ervas nativas em rituais de cura. Santos católicos são sincretizados com divindades animistas. Santo Ninho igual Divata da fertilidade. São Miguel igual guerreiro tribal. Você participaria de uma missa católica onde o padre invoca espíritos da natureza? Casos documentados mostram padres católicos filipinos realizando bênçãos de colheita que misturam liturgia latina com invocações a Divata das plantações, batismos onde água benta é misturada com cinzas de fogueiras, rituais tribais e casamentos onde noivos usam amuletos animistas sob vestes católicas. Bispos filipinos sabem destas práticas, mas fazem vista grossa porque 80% da população rural pratica este sincretismo. O aspecto mais perturbador é que curandeiros tradicionais chamados albulário operam como extensão informal do catolicismo filipino. Eles usam crucifixos, rezam ave-marias e citam passagens bíblicas enquanto preparam poções com sangue animal, realizam rituais de invocação de mortos e cobram o cifrão 20 por curas espirituais que misturam fé católica com magia negra tribal. Número 6. Black Nazarene, a procissão católica mais perigosa do mundo. Todo 9 de janeiro, Manila cedia evento religioso que mata e fere centenas anualmente. A procissão do Black Nazarene, Nazareno Negro, onde 20 milhões de devotos tentam tocar estátua de Jesus Cristo de madeira escura acreditando que contato físico cura doenças, resolve problemas e concede milagres. Esta devoção fanática resulta em esmagamentos, ataques cardíacos e tumultos violentos. A estátua original do Black Nazarene chegou do México em 1606 e sobreviveu a terremotos, incêndios e guerras, fato que devotos interpretam como prova de poder milagroso. A imagem de 1,5 metros de altura de Jesus carregando cruz feita de madeira escura mestiça, não negra como o nome sugere, é considerada mais sagrada que qualquer outra imagem religiosa nas Filipinas. Durante procissão de 12 a 22 horas, dependendo do tumulto, estátua é puxada manualmente através de Manila em carruagem de madeira por corda de 1 quilômetro de comprimento que milhares tentam segurar simultaneamente acreditando que puxar o cordão garante bênçãos. O caos é indescritível. Multidões comprimidas em densidade de 10 a 15 pessoas por metro quadrado, temperatura de 32 a 38 graus Celsius, desidratação em massa, pisoteamentos, desmaios coletivos. Estatísticas oficiais da Cruz Vermelha Filipina registram anualmente durante procissão 3.000-5.000 atendimentos médicos, 800.200 feridos, fraturas, esmagamentos, desidratação severa, 15-30 hospitalizações críticas e 2-5 mortes, ataques cardíacos, pisoteamentos fatais. Em 2017, 2 mulheres morreram esmagadas quando multidão entrou em pânico e estampida humana resultou em 47 feridos graves. O aspecto mais perturbador é que devotos chamados Mamasa, devotos hardcore, se preparam o ano inteiro para esta procissão. Treinam resistência física, jejuam 40 dias antes do evento, fazem promessas de andar descalços e alguns até se crucificam voluntariamente dias antes como preparação espiritual. Eles acreditam que quanto maior o sofrimento durante procissão, maior será a recompensa divina. Número 7. Duterte e narcopolítica evangélica, 30.000 mortos com bênção de Deus. O aspecto mais sombrio da religiosidade filipina moderna é como igrejas evangélicas apoiaram sistematicamente a guerra às drogas do presidente Rodrigo Duterte, de 2016 a 2022, que resultou em 30.000 mais execuções extrajudiciais. Pastores pentecostais declararam publicamente que matar usuários de drogas era obra divina de purificação nacional. Duterte, católico nominal que cursava confissões escandalosas sobre assassinatos pessoais, cultivou aliança estratégica com mega-igrejas evangélicas como Iglesia Ni Cristo, Igreja de Cristo, com 3,5 milhões de membros e Jesus is Lord Church com 2,3 milhões de fiéis. Estas igrejas comandam um voto em bloco onde líderes religiosos ordenam a congregação inteira votar em candidato específico, prática que decide eleições filipinas.
Em troca de apoio eleitoral, Duterte prometeu exterminar 3 milhões de usuários de drogas usando linguagem religiosa apocalíptica. Vou encher Manila Bay de 100 mil cadáveres de criminosos e Hitler matou 3 milhões de judeus, eu vou matar 3 milhões de viciados. Pastores evangélicos aplaudiram estas declarações como liderança profética forte e necessária para limpar a nação do pecado. Entre julho 2016 e dezembro 2022, estimados 30 mil filipinos foram executados sumariamente por polícia ou esquadrões da morte sem julgamento. Vítimas eram majoritariamente pobres das favelas de Manila que foram acusados de envolvimento com drogas, muitos sem provas. Human Rights Watch, Anistia Internacional e ONU condenaram como crimes contra a humanidade, mas igrejas evangélicas filipinas defenderam como justiça divina. O caso mais chocante envolveu Kian de los Santos, estudante de 17 anos executado por policiais em agosto de 2017 que plantaram arma e drogas em seu corpo. Imagens de CCTV mostraram Kian sendo arrastado por oficiais minutos antes dos tiros. Pastor evangélico famoso defendeu execução em sermão televisionado dizendo que se ele estava nas ruas à noite, estava envolvido com crime e merecia morrer como advertência. 3 policiais foram condenados, mas igrejas evangélicas os declararam mártires perseguidos. Número 8. Economia da superstição, $2 bilhões gastos em milagres. A economia filipina perde entre US cifrão 1,8 e 2,5 bilhões anuais porque a população gasta recursos em promessas religiosas extremas, peregrinações custosas, milagres pagos e consultas com curandeiros fraudulentos ao invés de investir em saúde pública, educação e infraestrutura. Este fenômeno drena 1,2 a 1,8% do PIB nacional para a economia espiritual paralela. Se inscreva no canal e descubra mais sobre como países católicos extremos transformam fé em indústria bilionária. Filipinos gastam em média 8 a 15% da renda mensal em práticas religiosas segundo pesquisa da Universidade Ateneu de Manila, 2021. Isto inclui dízimos para igrejas, 5 a 10% do salário, velas e oferendas, US cifrão 10-30 mensais, peregrinações anuais a santuários, US cifrão 200-800, consultas com albulário, US cifrão 20 cada, amuletos e escapulários consagrados, US cifrão 15,80, e promessas votivas custosas. O turismo religioso filipino movimenta $800 milhões e 1,2 bilhão anuais com 15 e 20 milhões de peregrinos visitando santuários como Basílica de Santo Ninho, Cebu, Monte Banarra, considerado sagrado, Santuário de Nossa Senhora de Penafrancia, Bicol, e Igreja Quiapo, Manila. Peregrinos gastam fortunas em hospedagem cara, transporte, oferendas obrigatórias e souvenirs religiosos, dinheiro que poderia pagar tratamentos médicos ou educação de filhos. O aspecto mais trágico é que durante crises econômicas ou desastres naturais, Filipinas sofrem 20 mais tufões anuais, gastos com práticas religiosas aumentam ao invés de diminuir. Após tufão Ayo em 2013 que matou 6.300 pessoas, vendas de velas votivas, amuletos de proteção e missas de bênção aumentaram 450%, famílias pobres que perderam tudo gastaram últimos recursos em proteção espiritual ao invés de reconstruir casas. Economistas filipinos calculam que redirecionar 50% dos gastos religiosos extremos para microcrédito produtivo, cooperativas de saúde e educação técnica poderia reduzir pobreza extrema em 25 a 35% em uma década. Mas a população está tão condicionada por 450 anos de catolicismo colonial que prioriza a salvação eterna sobre bem-estar terreno imediato. Número 9. Culto aos santos de cera, cadáveres mumificados como atrações turísticas. As Filipinas desenvolveram prática macabra de preservar cadáveres de santos locais não reconhecidos pela Igreja Católica em caixões de vidro expostos permanentemente em igrejas como objetos de veneração turística. Estes corpos mumificados naturalmente ou preservados com cera atraem milhões de peregrinos que tocam vidro, deixam oferendas e pedem milagres aos mortos. O exemplo mais famoso é Santa Rosa de Lima no Museu de Intramuros, Manila, não a santa peruana oficial, mas uma freira filipina local que morreu em 1624 e cujo corpo foi preservado com técnica de embalsamamento colonial usando resinas, cera de abelha e especiarias. O cadáver de 400 anos permanece em capela de vidro onde devotos deixam cartas, flores e dinheiro pedindo intercessões. Tradicionalmente, quando pessoa considerada santa morre nas Filipinas rurais, comunidade se recusa a enterrar o corpo esperando que a Igreja Católica declare beatificação.
Enquanto esperam, processo que pode levar décadas ou séculos, corpo é preservado através de mumificação natural em caixão aberto em igrejas úmidas e quentes, criando decomposição parcial que devotos interpretam como incorruptibilidade milagrosa. O caso mais perturbador envolve Beato Pedro Calungsod, jovem filipino morto em Guam em 1672 e beatificado apenas em 2328 anos depois. Durante séculos, múltiplas igrejas filipinas alegaram possuir relíquias autênticas dele, dentes, ossos, cabelo, roupas manchadas de sangue. Análises de DNA em 2012 revelaram que 80% das relíquias eram falsificações. Ossos de animais, dentes de outras pessoas, tecidos modernos envelhecidos artificialmente. Investigações revelaram mercado negro de relíquias sagradas nas Filipinas que movimenta o cifrão 5-10 milhões anuais. Falsificadores roubam ossos de cemitérios pobres, tratam quimicamente para parecerem antigos e vendem a igrejas rurais como autênticas relíquias de santos por cifrão 505 mil. Igrejas compram sem verificação porque relíquias atraem peregrinos pagantes que deixam doações lucrativas. Número 10. Exorcismos católicos violentos, quando o ritual vira tortura. A Igreja Católica Filipina realiza estimados 10.000-15 mil exorcismos anuais, número extraordinariamente alto comparado a outros países católicos. Mas o aspecto mais aterrorizante é que muitos destes exorcismos são rituais violentos não autorizados realizados por padres sem treinamento adequado que resultam em traumas físicos e psicológicos severos. Segundo o Código de Direito Canônico, exorcismos só podem ser realizados por padres especialmente autorizados pelo bispo após avaliação médica e psiquiátrica da vítima. Mas nas Filipinas rurais, padres locais realizam exorcismos improvisados baseados em superstições animistas disfarçadas de ritual católico, incluindo amarrar possuídos, forçá-los a beber água benta misturada com sal até vomitar e jejuns forçados de 3 a 7 dias. O ritual típico de exorcismo filipino dura 4 a 12 horas e envolve amarrar possuído em cadeira com cordas ou correntes, aspersão violenta de água benta no rosto, gritos de orações em latim e tagalog, obrigar vítima a engolir hóstias consagradas forçadamente, queimar incenso próximo ao nariz até sufocamento temporário e, em casos extremos, toques leves, com crucifixos aquecidos em chamas para queimar demônios. Casos documentados mostram vítimas desenvolvendo TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, fobias religiosas severas e danos físicos permanentes. Em 2015, mulher de 32 anos morreu durante exorcismo em Pangasinan após padre forçá-la a beber 5 litros de água benta consecutivamente causando hiponatremia, diluição fatal do sódio sanguíneo. Padre alegou que demônio resistiu e foi transferido para outra paróquia sem punição criminal. O aspecto mais perturbador é que a maioria das vítimas possuídas são pessoas com doenças mentais não diagnosticadas, esquizofrenia, transtorno bipolar, epilepsia, que famílias pobres levam a padres ao invés de psiquiatras porque tratamento espiritual é gratuito enquanto consulta psiquiátrica custa cifrão 30-100. Estas pessoas são traumatizadas por exorcismos quando precisavam de medicação psiquiátrica real. Número 11. Mega igrejas evangélicas, pastores bilionários e aviões particulares. Enquanto 86% das Filipinas são católicas, a explosão evangélica pentecostal criou um império religioso bilionário liderado por mega-igrejas que acumulam fortunas através de dízimos obrigatórios, votos de fé e venda de produtos religiosos. A maior é a Iglesia Ni Cristo, Inc., fundada em 1914 que possui patrimônio estimado em cifrão 3,5 bilhões incluindo universidades, hospitais, estações de TV e até times de basquete profissional. A Iglesia Ni Cristo funciona como corporação religiosa onde família Manalo, fundadores, controla absolutamente tudo. Félix Manalo fundou a igreja alegando ser o último mensageiro de Deus e estabeleceu doutrina que apenas membros da Inc. serão salvos no juízo final, católicos, protestantes e todas outras religiões irão para o inferno. Esta exclusividade fanática cria lealdade extrema de 3 a 5 milhões de membros filipinos mais 2-3 milhões no exterior. O aspecto financeiro é chocante. Membros da Inc. devem doar handog, dízimo, de no mínimo 10% do salário bruto mais ofertas especiais durante 52 mais cultos obrigatórios anuais. Faltar a culto sem justificativa médica pode resultar em correção, repreensão pública ou expulsão. Membros que deixam igreja são oficialmente declarados apóstatas e familiares ativos são proibidos de manter contato. Prática de shunning, ostracismo, similar às testemunhas de Jeová.
Investigações jornalísticas revelaram que liderança da Inc. vive em luxo escandaloso. Eduardo Manalo, líder atual, possui mansão avaliada em 50 milhões de dólares em San Juan, Manila, coleção de carros esportivos Lamborghini e Ferrari, jatinho Gulfstream G550 de 60 milhões de dólares e faz compras em Paris e Dubai. Enquanto isso, 60% dos membros da Inc. vivem abaixo da linha de pobreza, mas continuam doando fielmente, acreditando que semear na obra de Deus garantirá recompensa eterna. Outro império é Jesus is Lord Church Worldwide, fundado por pastor Ed Villanueva, que também se envolveu na política criando o partido CIBAC, Citizens Battle Against Corruption, que elegeu múltiplos congressistas. A igreja possui arena de 10 mil lugares, rede de TV 24 horas, editora de livros e gravadora de música gospel. Villanueva foi candidato presidencial em 2004 e 2010 usando igreja como base eleitoral, prática tecnicamente legal mas nunca punida. Número 12. Tráfico de relíquias sagradas, mercado negro de ossos de santos. As Filipinas possuem mercado negro próspero de relíquias sagradas, onde ossos supostamente de santos, pedaços de cruz, espinhos da coroa de Cristo e gotas de sangue de mártires são comercializados por US cifrão 550 mil a igrejas, colecionadores e devotos fanáticos. Estimados 90% destas relíquias são falsificações elaboradas mas compradas sem verificação. Tradicionalmente na Igreja Católica, relíquias são classificadas em 3 classes. Primeira classe, corpo ou parte do corpo de santo. Segunda classe, objeto usado pelo santo como roupa ou um instrumento de martírio. Terceira classe, objeto que tocou relíquia de primeira ou segunda classe. Igrejas prestigiosas ao redor do mundo possuem relíquias autenticadas pelo Vaticano com certificados de autenticidade. Mas nas Filipinas, relíquias são fabricadas industrialmente por redes criminosas que profanam cemitérios pobres, roubam ossos humanos de 50 a 100 anos atrás, tratam com produtos químicos para envelhecimento artificial e criam documentação falsa alegando serem fragmentos de São Lourenço Ruiz, primeiro santo filipino canonizado em 1987, ou outros mártires locais. O processo de falsificação é sofisticado. Ossos são tratados com ácido tânico e expostos ao sol por semanas para parecerem centenários, depois colocados em relicários de prata ou ouro comprados em joalherias, acompanhados de certificados de autenticidade falsificados com selos eclesiásticos falsos e histórias inventadas sobre a origem da relíquia. Igrejas rurais compram avidamente porque relíquias atraem peregrinos ricos de Manila. Casos documentados incluem fragmento da Vera Cruz vendido em 2019 por 15 mil dólares à igreja em Mindanao, que análise de carbono 14 revelou ser madeira de árvore cortada em 1950s, sangue de Santa Rosa de Lima, em frasco de vidro vendido por 8 mil dólares que testes laboratoriais identificaram como sangue de cabra misturado com vinho tinto, dente de São Pedro Calungsod vendido por 5 mil dólares que era molar de porco tratado quimicamente. A Igreja Católica Filipina admite publicamente que não consegue controlar este mercado negro. Em 2018, Conferência Episcopal das Filipinas, CBCP, emitiu carta pastoral alertando fiéis sobre epidemia de relíquias falsas, mas foi amplamente ignorada porque a população prefere acreditar em milagres a aceitar que foram enganadas. A resistência e a reflexão final. Número 13. Resistência secular, jovens filipinos questionando 450 anos de fanatismo. Uma nova geração de filipinos urbanos, educados e conectados à internet está desafiando o domínio absoluto do catolicismo extremo sobre a sociedade. Eles perceberam que enquanto nação inteira se crucifica literalmente, consome fraudes médicas e gasta bilhões em superstições, problemas reais como pobreza extrema, 20% vivem com menos de US cifrão 2 e dia, corrupção sistêmica e desastres naturais recorrentes ficam sem solução. Estes jovens criam movimentos online como o Filipino Free Thinkers, fundado em 2009, com mais de 50 mil membros que promovem pensamento crítico, secularismo e separação real entre igreja e Estado. Eles organizam debates públicos questionando práticas católicas extremas, documentam fraudes de curandeiros psíquicos e denunciam exploração financeira por mega-igrejas evangélicas. O movimento ganhou força após escândalo de 2017 quando o filipino Free Thinkers expôs rede de cirurgiões psíquicos em Baguio através de investigação encoberta com câmeras ocultas. Vídeos mostrando truques de prestidigitação viralizaram com 15 mais milhões de visualizações, resultando em fechamento de 47 clínicas fraudulentas e prisão de 13 charlatães. Foi a primeira vitória significativa do pensamento racional sobre superstição filipina.
Universidades Filipinas de Elite, Ateneu de Manila, Universidade das Filipinas, de La Salle, começaram a oferecer disciplinas de pensamento crítico e religião que ensinam estudantes a questionar dogmas sem evidências. Professores relatam que alunos que aprendem método científico frequentemente abandonam práticas extremas como promessas de autoflagelação, consultas com albulário e crenças em asma. O movimento enfrenta resistência violenta. Em 2020, ativista ateu Carlos Celdran foi preso por ofender sentimentos religiosos após protestar dentro da Catedral de Manila contra a influência da Igreja Católica em política reprodutiva. Filipinas proíbem divórcio e aborto por pressão católica. Ele foi condenado a 1 ano de prisão, mas fugiu para a Espanha, onde morreu em 2019. Seu caso exemplifica como crítica à religião ainda pode resultar em perseguição legal nas Filipinas. Número 14. Custo social do catolicismo extremo, milhões aprisionados pela fé. O catolicismo extremo filipino criou sociedade disfuncional onde decisões críticas são baseadas em dogmas religiosos ao invés de evidências científicas, resultando em políticas públicas desastrosas que mantêm 110 milhões de pessoas aprisionadas por superstições coloniais de 450 anos atrás. As Filipinas são o único país além do Vaticano onde divórcio é completamente ilegal. Mulheres em casamentos abusivos só podem buscar anulação custando o cifrão 3.010.000, salário anual de família pobre, e levando 5 a 10 anos de processos burocráticos. Esta proibição existe puramente por pressão da Igreja Católica que declara divórcio pecado mortal. Resultado: 60% das mulheres filipinas em relacionamentos abusivos ficam presas sem saída legal. Aborto é crime em todas as circunstâncias, mesmo em casos de estupro, incesto ou risco de vida materna. Mulheres filipinas que abortam podem ser condenadas a 6 anos de prisão. Resultado: 1.000 mulheres morrem anualmente de abortos clandestinos realizados em condições insalubres usando cabides, ervas tóxicas e medicamentos veterinários, segundo o Department of Health filipino. A Igreja Católica celebra estas leis como vitória da vida, ignorando mortes reais. Educação sexual é proibida em escolas públicas por pressão de grupos religiosos católicos e evangélicos que alegam que ensinar sobre contracepção encoraja a promiscuidade. Resultado: Filipinas tem uma das taxas mais altas de gravidez adolescente da Ásia, 15% das meninas entre 15 e 19 anos já são mães, e epidemia de HIV crescendo 140% entre 2010 e 2020. Mas a Igreja Católica bloqueia a distribuição de preservativos gratuitos alegando que promovem imoralidade. O aspecto mais trágico é que durante desastres naturais, 20 mais tufões anuais matam centenas, governo e população priorizam orações e missas ao invés de preparação científica e infraestrutura. Após tufão Haiyan, 2013, que matou 6.300 pessoas, bispos filipinos declararam que desastre foi castigo divino por legalização de contracepção, RH Law aprovada em 2012, ao invés de reconhecer que foi causado por mudanças climáticas e falta de sistemas de alerta eficientes. Economistas calculam que políticas religiosas extremas custam às Filipinas o cifrão 812 bilhões anuais em produtividade perdida por mulheres presas em casamentos abusivos, gastos médicos com complicações de abortos clandestinos, tratamento de HIV evitável, reconstrução após desastres que poderiam ser mitigados com infraestrutura adequada. Mas nenhum político ousa desafiar a Igreja porque isso significa suicídio eleitoral. Número 15. Sincretismo como ferramenta de dominação colonial. O sincretismo católico animista filipino não foi fusão natural, foi ferramenta deliberada de dominação colonial onde Espanha, de 1565 a 1898, e depois Estados Unidos, de 1898 a 1946, usaram religião para manter população submissa, dócil e incapaz de questionar a autoridade. Esta manipulação psicológica de 450 anos criou cultura de fatalismo religioso que persiste hoje. Durante a colonização espanhola, frades católicos, franciscanos, dominicanos, agustinianos, jesuítas, não eram apenas missionários, eram administradores coloniais que controlavam terras, cobravam impostos e puniam hereges. Eles transformaram chefes tribais, datu, em coletores de impostos católicos, rituais de colheita em festas de santos padroeiros e resistência indígena em possessão demoníaca que justificava exorcismos violentos. O resultado foi população filipina que aprendeu que sofrimento terreno é vontade de Deus, então não deve ser questionado. Autoridade religiosa é absoluta e desobediência resulta em danação eterna. Pobreza é cruz que se deve carregar ao invés de injustiça que pode ser combatida. Milagres resolvem problemas ao invés de ação humana organizada.
Este condicionamento psicológico explica por que filipinos aceitam corrupção política massiva. Filipinas ficam em 115º lugar de 180 no Índice de Percepção de Corrupção 2023. Exploração trabalhista extrema, 11 milhões de filipinos trabalham no exterior em condições análogas à escravidão moderna, e desigualdade econômica brutal. 40 famílias controlam 76% da riqueza nacional. Quando a população acredita que sofrimento é teste de Deus, ela não se rebela contra opressores reais. A Igreja Católica Filipina mantém este sistema porque beneficia dela. É maior proprietária de terras privadas não agrícolas do país, opera 1.500 mais escolas privadas caras, recebe doações de bilhões anuais e tem poder político para bloquear qualquer reforma que ameace privilégios. Ela vendeu resignação espiritual como virtude cristã quando na verdade é ferramenta de controle social que mantém elite no poder e massas na pobreza. Número 16. Despertar filipino, escolha entre razão e tradição. Depois de conhecer esses 16 aspectos sombrios da espiritualidade filipina, uma pergunta permanece: até que ponto permitimos que 450 anos de colonização religiosa continuem controlando destinos de 110 milhões de pessoas no século XXI? As Filipinas provam que quando o catolicismo extremo se funde com superstições animistas e é explorado por políticos sem escrúpulos, o resultado é sociedade incapaz de resolver problemas através de racionalidade. Nação inteira se crucifica literalmente enquanto políticos roubam bilhões, se flagela nas ruas enquanto mulheres morrem de abortos clandestinos e consulta curandeiros fraudulentos enquanto HIV se espalha sem controle. E você? Quantas tradições sagradas do seu país existem apenas porque ninguém tem coragem de questionar, mesmo quando causam sofrimento real e mensurável? O preço de viver aprisionado por crenças coloniais impostas há séculos é sempre liberdade limitada, progresso impossível e sofrimento perpetuado. As Filipinas pagaram esse preço transformando-se de civilização avançada pré-colonial com sistema de escrita próprio, baybayin, comércio próspero e igualdade de gênero em nação pobre, dependente e controlada por superstições importadas. A escolha que filipinos enfrentam hoje é a mesma que todas as sociedades religiosas extremas eventualmente enfrentam: continuar priorizando tradições ancestrais que causam dano demonstrável ou abraçar pensamento crítico, secularismo e políticas baseadas em evidências que comprovadamente melhoram vidas humanas?